Em meio à crise gerada pelo aumento do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou em evento nesta terça-feira que sofre bastante no cargo, mas encontra alegrias ao encontrar soluções mais estruturadas para os problemas fiscais do país. O petista acrescentou, aspas, não tem sido fácil para nenhum ministro da Fazenda, mas eu gosto de onde eu estou, sobretudo se nós conseguirmos chegar do outro lado da margem com um país mais organizado. Fecho aspas. Desde o anúncio do aumento do IOF, que buscava arrecadar cerca de 20 bilhões de reais por meio da taxação de operações como compra de moeda estrangeira e uso de cartão internacional, o governo enfrentou forte pressão do mercado, Congresso e sociedade. Haddad se reuniu na noite de segunda-feira, 2, com os presidentes da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, e do Senado, Davi Alcolumbre, da União Brasil, justamente para discutir compensações para uma eventual derrubada da alta do IOF. O petista elogiou a atuação dos dois nas negociações. Aspas para o Haddad. O que aconteceu de uma semana para cá foi a melhor coisa que podia ter acontecido, e nós devemos muito disso aos presidentes. Porque quando a crise, vou chamar assim, se instalou, o papel que se esperava dos dois presidentes institucionalmente falando, ele está se referindo aos presidentes das casas legislativas, era exatamente o papel que eles cumpriram de uma maneira muito eficaz. Fecha aspas. Então fez média ali com o Hugo Mota, da Câmara, e Davi Alcolumbre, do Senado. Haddad afirmou nessa terça que o governo está preparando uma série de medidas para compensar um eventual esvaziamento das mudanças no IOF. O ministro afirmou que o pacote inclui uma medida provisória de efeito imediato, um projeto de lei e uma proposta de emenda constitucional, a PEC. Dessas medidas, a PEC é que pode ter mais dificuldade de passar pelo Legislativo, já que depende de votação qualificada em 2 sessões, tanto na Câmara quanto no Senado. Eu passo a palavra para o nosso querido Bruno Musa, colaborador em matéria de economia, comentar essas declarações do Haddad e a novela em torno do IOF. Boa noite, Bruno, seja muito bem-vindo. Boa noite, Felipe. Sempre um prazer estar aqui contigo. Obrigado. Bom, vamos lá. Tudo isso começou com uma grande maluquice, por assim dizer, né? Se nós levarmos em consideração que o aumento do IOF pode gerar, até por questões ideológicas do próprio governo, um receio que isso poderia levar a um controle de capitais, primeiro de tudo, que foi uma medida totalmente equivocada sob o ponto de vista econômico. Totalmente. Depois a comunicação que foi falha novamente. Aí veio o presidente do Banco Central, Galípolo, e falou que sequer sabia, e se soubesse não teria apoiado, porque isso poderia até abrir margem para discussões de controle de capitais. Eu não acho que o Brasil entraria, agora tem capacidade, o próprio governo, de aprovar um controle de capitais, mas isso obviamente encareceu o crédito e é repassado sempre ao produto final, né? Então, foi mais uma falácia e uma falta de habilidade completa na comunicação, além da ineficiência da própria ação em si. Ou seja, ficou muito claro que é tudo uma questão arrecadatória, nada mais do que isso. Então, quando ele vem a público agora e fala, sofro bastante no cargo, ou tenta apaziguar para que ele possa ter um ambiente político para conseguir negociar outras medidas para suplantar a queda ou queda parcial da receita com o IOF, porque eles tiveram que parcialmente voltar atrás 1 hora após o anúncio, ele precisa desse ambiente. Mas quando ele fala sofro bastante no cargo, faz parte do cargo dele. Quem manda ele servir a um governo simplesmente ideológico que não tem técnica, não analisa números, não olha dados, não olha histórico de outros países para entender a dimensão das mudanças que eles querem implantar. Ficou muito claro para todo mundo, para todos os agentes econômicos, desde o simples vendedor de bugiganga na rua até o grande empresário, que as mudanças estão sendo feitas pelo lado da receita e eles não têm a menor intenção em cortar gastos. Então, se ele sofre bastante no cargo, ele não deveria aceitar ser ministro da Fazenda de um governo completamente ideológico, sem técnica, sem consistência econômica, que mira apenas bombardear, anabolizar o consumo de curto prazo para inflar o PIB e vir a público. E em mais uma entrevista caótica e triste que o Lula deu hoje à tarde, falando que se o consumo está crescendo é porque a economia está indo bem. Numa análise completamente superficial que não faz com que as pessoas se sintam representadas, porque eles vão no supermercado e sentem que a realidade é outra. Maravilha. Ricardo Kertzmann quer participar dessa conversa também? Diga aí, Ricardo.
Boa noite, Bruno. Eu no papo, desculpa, eu no meio-dia em Brasília, hoje mais cedo, eu fiz um comentário no seguinte sentido. A gente está diante, parece, né, de um governo que começa a despertar para o seguinte fato: não existe ajuste fiscal olhando só para a tributação. Não adianta ficar metendo a mão no nosso bolso o tempo todo sem cortar gastos. E ainda que por pressão do Congresso, parece que vai caminhar nesse sentido. Só que eu chamava atenção também, Bruno, para essa incoerência, porque quando a pressão por corte de gastos vem do Congresso, que é um antro de desperdício, né, são perdulários também. Eles metem a mão no orçamento, mais de 50 bilhões de reais no orçamento da União para essas emendas parlamentares. Acabaram de aprovar um aumento para os servidores que vai ter um impacto de mais de 70 bilhões de reais. Estão pensando em aumentar o número de deputados, enfim. Aquela casa também não está preocupada com corte de despesas. Quando esses dois agentes se juntam e sob o comando do presidente Lula e na voz do Fernando Haddad, que não tem credibilidade nenhuma também, porque vamos lembrar que lá em 2022, ainda na PEC da transição, eles garantiam que no primeiro ano o déficit fiscal seria zerado e que já teria superávit a partir do segundo ano. Depois venderam o tal do arcabouço fiscal como se fosse a solução para todos os nossos problemas. Ou seja, eles também não têm credibilidade. Como que a sociedade pode acreditar que agora de fato vem um pacote robusto? Foi esse o termo que o ministro usou. Como que a gente pode acreditar que esses agentes em conjunto realmente estão pensando em fazer alguma coisa para cortar as despesas do país? Boa noite, Ricardo. Obrigado. Bela pergunta. Eu sou bem pragmático com isso, tá? Eu acho que a gente não tem que acreditar, continuar acreditando nisso é pura ingenuidade. Eu acredito que cada vez que eles continuam articulando e propondo mudanças à moda deles, é um dia menos que eles têm para permanecer no cargo no Brasil, o que é uma vantagem extremamente importante para quem pensa numa economia mais pujante e reformas estruturais de verdade. Um dos diretores do Itaú, essa semana, em um jantar, falou abertamente que não dá mais para ficar com o PT e fez até um voto, um pré-voto ali, digamos assim, escancarado ao próprio Tarcísio. Veja, o Itaú falando isso. Então, realmente parece que o meio não aceita mais, porque o Lula 3, que para mim é um projeto de poder iniciado lá atrás, ele se mostra um governo puramente ideológico. Veja, no próprio discurso dele, falando essa semana que ele precisa ter maioria no Senado, é claramente o objetivo de controlar, inclusive, a Suprema Corte, né? Que o Senado é o único que pode pautar impeachment deles. Então, eu acho que passou da hora de nós entendermos, Ricardo, que não vem nada positivo de lá. O que vem são ações pontuais de curto prazo para manutenção do projeto de poder deles e tentar recuperar parte da popularidade perdida. Quando você falou, muito bem colocado, dos 50 bi do orçamento, é importante contextualizar o todo para quem não sabe também. O orçamento entre receitas e despesas primárias está na casa dos 2,4 trilhões. De 2,4 trilhões, somente 200 bilhões são os gastos não obrigatórios, chamados discricionários. O resto, o orçamento já tem destino, manutenção da máquina pública. E aí, desses 200 bi, que é investimentos, 50 bilhões vai para emendas parlamentares. Então, veja só, sobra menos de 150 bilhões para investir de um orçamento de 2,4 trilhões. O país para. Tanto é que o governo falou que em 2027 não tem mais dinheiro de gastos discricionários de educação e saúde. Então, eu acho que a gente precisa encarar como adultos que o que temos é um governo sem plano, ou melhor, um plano de poder onde não há estudo técnico das pautas econômicas visando um aprimoramento de um país e um crescimento perene, reformas estruturais perene dentro do próprio Estado brasileiro como um todo. Não há. Então, eu acho que quanto mais cedo nós entendermos isso, encararmos a realidade, melhor e mais fácil para nós conseguirmos termos uma transição. E, de novo, o caminho do Brasil não é tão difícil de ser ajustado. Precisa mudar a mentalidade. E, para isso, esse governo não pode mais estar presente. Duda Teixeira. Bruno Musa, boa noite. Agora é difícil mudar a mentalidade desse governo, né? Convenhamos. E o governo tem insistido nos erros. Agora, qual que é a chance que você acha que tem do governo Lula conseguir o que ele quer, que é, no ano que vem, na época da eleição, esses gastos todos com
Vale Gás, Pé de Meia, moradia popular, isenção do imposto de renda, isenção na conta de luz. Qual que é a chance de conseguir ter um bom clima econômico no ano que vem para que o Lula consiga aí um quarto mandato? Boa noite, Duda. Bom, eu acho altamente improvável. E altamente improvável não é porque as pessoas começaram agora a entender profundamente de economia, de política. Eu acho que nós estamos evoluindo com relação a isso, e a rede social, a informação descentralizada, ela tem um importante papel nisso, em permitir que as pessoas possam entrar em informações que antes eram inacessíveis. Então, eu acho que nós estamos evoluindo com relação a isso, mas ainda há muita superficialidade no tema. Então, quando ele vem à tona e fala sobre o gás gratuito para 22 milhões de famílias, ou energia elétrica para 60 milhões de pessoas, apenas a matéria soa bonito. As pessoas pouco conhecem que se ele está abrindo mão aqui de arrecadação, não existe nada de graça, alguém vai pagar mais. E quem paga mais são essas mesmas pessoas que estão sendo beneficiadas, porque o preço de produtos e serviços sobe, uma vez que quem pagará por essa conta maior são indústrias, comércios, pequenos negócios, que tem que subir o preço para compensar essa alta da energia por parte deles. Então, as pessoas começam a perceber que ir ao supermercado ou pagar as suas contas básicas no final do mês começa a ficar difícil. Por mais que o IPCA vem falando que os dados estão melhorando, ora, agora baixou o preço da gasolina, já vai tirar 0,15 do IPCA. O número é uma coisa, ir ao supermercado e perceber o seu poder de compra é muito mais difícil. E isso faz parte de um grande ciclo econômico, né, Duda? Se nós analisarmos as mudanças, os resultados positivos e negativos, eles não surtem efeito no primeiro mês. Mas nós estamos falando já de praticamente 20, 25 anos de uma mentalidade, uma mesma mentalidade baseada em endividamento, baseada em consumo, baseada em expansionismo fiscal para patrocinar um crescimento do PIB. Esse ciclo econômico uma hora se esgota. E ao se esgotar, na economia, a consequência natural é a inflação, que é o que as pessoas estão fazendo. E não existe nada mais perverso do que a inflação, especialmente para a reeleição de políticos populistas, porque as pessoas sentem na pele que o seu poder de compra está sendo dizimado. Esse foi o nosso Bruno Musa. Hoje a pauta está lotada, então a gente tem que correr. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Ele é economista, professor, empreendedor, tem o canal dele no YouTube, @Bruno_Musa, para quem quiser se aprofundar no seu conteúdo. A sua página de consultoria de investimentos, brunomusa.com.br/investimento. Obrigado, Bruno. Boa noite. Obrigado a vocês, sempre um prazer estar aqui contigo. Então, Felipe, Ricardo e Duda, um forte abraço e a todos que nos escutam.